De volta aqui no canal Viver Brasil, 527 Claro HD e também no 9 Claro Analógico, youtube.com/barra canal Viver Brasil. Estou recebendo hoje o João Batista Ribeiro, pesquisador da EPAMIG, ele que está conversando com a gente do norte de Minas, ele que coordena a pesquisa muito importante em Jaíba sobre a questão toda envolvendo a água, envolvendo aí inclusive o racionamento de água na produção também, né, professor? De certa forma, a gente tem um momento em que a água ela é muito importante para a agricultura, não se usa tanto água quanto se propaga, de repente, em alguns momentos. Ah, a agricultura utiliza muita água, mas também pode ser reduzido a quantidade desse uso, né? Ainda há possibilidade para a gente racionalizar um pouquinho mais, né? Sim, sim. Eu acho que os dois grandes pontos, como você falou, o uso racional da água e hoje em dia o que está em voga é a sustentabilidade, né? Se puder associar isso de forma prática, certamente a gente vai ter muitos ganhos. A gente que eu falo, sociedade rural como um todo, né? Aplicando essas tecnologias inovadoras, né? Que promovem justamente o uso racional e a economia de água com eficiência mais que comprada, tecnologia mais do que aceita, né, para o mercado, né? Na saída do bloco, eu te perguntava sobre essa questão do profissionalismo, né, que foi citada aí agora. Esse projeto, essa pesquisa, ela encontra também facilidade, porque hoje a turma está bem profissional no que diz respeito à produção. Sim. O pessoal está cada vez mais se aperfeiçoando, né? E as mídias de hoje estão ventilando para isso, estão a favor também disso, né? Graças a Deus, né? Porque antes era muito difícil chegar a informação ao produtor rural. Mas hoje, tão bem, não somente no campo, mas como também dessa forma que a gente está conversando agora, a informação chega muito rápido, né? Então, isso Uhum, favorece muito a tecnologia, a aperfeiçoamento da tecnologia, como o caso desse meu projeto, né, da coordenação minha, que tem a parceria, inclusive, com a Emateca, né, empresa parceira, né, da EPAMIG. uhum. O objetivo é estabelecer indicativos ótimos para a lâmina de irrigação, a lâmina, né, que é o nível ideal de água, e o tempo de irrigação. Com isso, o resultado esperado que a gente tem principalmente, que a gente já conseguiu em outras situações com esse equipamento, é economia de água de até 20% após o ciclo, né, após o final do projeto, e também economia de energia elétrica até 30% em relação ao final do projeto, que terminaria o futuro, no caso, assim, meio do ano de 2024, a proposta. Que legal, hein? Então é uma economia representativa, né, no que diz respeito a essa produção. Falando da produção de banana no norte de Minas, né, 58% da produção sai de Jaíba. E é onde acontece, né, em um distrito de Jaíba, onde acontece esse projeto de irrigação. Essa escolha foi exatamente por Jaíba ter essa representatividade no que diz respeito à produção ou outros fatores foram levados em conta? Esse foi um dos fatores principais, certamente, porque a representatividade já no Brasil hoje é muito alta, né? Eu acho que eu acredito que seja a segunda ou terceira maior do Brasil hoje, na produção de Jaíba especificamente. Quando a gente fala Jaíba, nesse caso de produção de banana, na verdade, especificamente é Projeto Jaíba, que significa o quê? Mocambinho, é um distrito, na verdade, que pertence a Jaíba, porque tem a Uhum. cidade em si que o polo de produção não compete. O polo de produção de banana está especificamente em Mocambinho, então é uma alta produção e muito tecnificada cada vez mais, né? Por isso que serviu de maior interesse para nós aplicarmos lá. Inclusive, até o pessoal daqui do Gurutuba de Janaúba teve até um certo receio, por que não aplicar aqui, né? Porque eu estou só lotado Uhum. aqui, e aqui é 130 quilômetros de lá. Mas justamente porque lá tem esse foco mais idealizado e tem a tecnificação que favorecia a gente. Essa abertura, né, que você está citando, né, João Batista, das pessoas terem essa visão já voltada para a irrigação, e eu acho que o ponto alto aí é que você está falando de sustentabilidade, mas no final das contas, também o grande objetivo é uma economia, um rendimento melhor para o produtor, não é isso? Sem dúvida. É o principal objetivo do produtor rural, né? Que muitas das vezes o manejo de irrigação, como eu disse no início, não é tão bem aceito, né? O desconhecimento, na verdade, por falta de cultura. Mas uma vez empregado, nem que seja que o produtor dedique uma parcela da sua área para experimentação, para pesquisa, ele vai ter bons rendimentos no futuro. Já tem pesquisa mais que comprovada, não somente com essa técnica
estou falando aqui do Irrigás, né? O sensor de baixo custo, mas tem técnicas de irrigação com gotejamento, que não é o sistema de irrigação mais tradicional aqui na região, que já utiliza irrigação com baixo custo, com déficit hídrico, irrigar com déficit, ou seja, você irrigar aplicando metade da lâmina de irrigação ideal, que é a chamada evapotranspiração. O que é isso? É o processo de transferência de água do solo para a planta e da planta para a atmosfera. Quando eu consigo reduzir em 50% isso, automaticamente 50% de economia de água eu já tenho garantido. Isso no dia a dia da prática da irrigação. E, naturalmente, no final, né, do ciclo, vai ter ganhos de economia nessa faixa de 30% a 50% também. E falando sobre a agricultura irrigada, separei um vídeo aqui para mostrar também nesse programa especial aqui sobre a irrigação, sobre esse projeto importante que tem a coordenação do João Batista, o Atlas da Irrigação. Você sabia que tem um Atlas da Irrigação? Entenda. O maior uso da água no Brasil e no mundo é feito pela agricultura irrigada. A irrigação gera riqueza para o país, ajuda a produzir alimentos para a população e está presente nas atividades do nosso cotidiano. Para entender a dimensão desse consumo e a sua importância, foi criado o Atlas Irrigação. O Atlas Irrigação é um estudo da Agência Nacional de Águas que consolida resultados próprios e de várias parcerias e apresenta informações inéditas sobre a agricultura irrigada no Brasil. São anos de estudos para ajudar a gestão de recursos hídricos em tomadas de decisão e análise dos possíveis cenários de uso da água. Isso para garantir o consumo responsável e garantir os usos múltiplos. O Atlas Irrigação subdivide a agricultura irrigada em 4 grandes grupos de cultura e sistemas de irrigação: arroz inundado, cana-de-açúcar, demais culturas em pivôs centrais e demais culturas e sistemas. Para cada divisão, foi usada uma estratégia de análise diferente. A evolução desse processo foi analisada de perto. Dos anos 70 até agora, muitos avanços foram feitos, como a intensificação da agricultura irrigada no semiárido e a expansão para o centro-oeste. O Brasil está entre os 10 países com a maior área equipada para irrigação do mundo e ainda tem um grande potencial de expansão. E, além disso, foram feitas estimativas do uso da água em 2030, considerando as projeções de área irrigada por tipologia de irrigação. Além do uso anual das águas, o estudo estimou as demandas mensais para mostrar a variação do uso em todo o Brasil. O conhecimento do Atlas Irrigação é fundamental para a gestão de recursos hídricos e o setor agrícola brasileiro, contribuindo para o aprimoramento do uso da água, o desenvolvimento do país e um futuro melhor. Tá aí o vídeo da ANA, Agência Nacional das Águas. João Batista, é um caminho sem volta esse, né? Irrigação, agricultura irrigada é realmente um caminho de sustentabilidade. E aquele mapa nos deixa bastante feliz, né, quando vê ali as possibilidades de irrigação, vários pontos. Minas Gerais ali naquele mapa para 2030 ainda não está com um grande destaque perante a outros estados, mas já apresentando ali possibilidades, né? Sem dúvida. Esse mapa é muito importante para identificar isso, porque tecnologias que agora estão sendo aplicadas aqui, antes eram aplicadas em outros estados, já talvez mais desenvolvidos, talvez no sul do Brasil, mas essa questão é a tempo ao tempo, até o produtor entender a importância de cada projeto, de cada idealização, de cada inovação de pesquisa, né? Por isso que a gente sempre vai nessa tecla. E, inclusive, esse projeto o foco principal é irrigação, só que não é somente irrigação. Tem todo um trabalho de monitoramento de pragas também, monitoramento de nematóides, que são uns vermes microscópicos que encontram no solo. Isso motiva cada vez mais o produtor rural a ficar mais instigado a fazer o que é certo, a fazer o manejo da irrigação associado a outros controles também. Então, tem toda uma equipe envolvida por trás desse projeto, não somente na minha coordenação. Muito legal, muito, muito interessante. Para a gente caminhar aqui para o nosso final aqui do nosso papo, João Batista, agora, para frente, você contou aí que a turma já está fazendo aí, 2024 é o ano final aí dessa experiência, dessa pesquisa, para a gente chegar aí a um quantitativo, ou no meio do caminho a gente já vai ter alguns resultados? Eu acredito que no final de 2023, Fabiano, já teríamos alguns resultados já positivos já, porque 2 anos é suficiente para entender que a lâmina de tempo de irrigação já conseguiu uma média ideal
na condição da cultura, estabelecendo esse monitoramento eficaz da irrigação, certo? Então, na verdade, o projeto tem até meio do ano de junho de 2024, justamente para finalizar, eu espero, né, com satisfação, todo esse projeto envolvido. Mas 2 anos é suficiente, geralmente, para confirmar esses dados. E para a audiência rotativa da televisão, você falou um dado super importante em termos de economia, né? De energia e de água. Queria que você reforçasse aqui a economia de água com esse projeto, né, de irrigação, essa técnica de baixo custo, a economia de água cai a quantos por cento e a de energia também? Então, o objetivo nosso, até baseado em um projeto que foi realizado inicialmente com hortaliças no estado de São Paulo, foi de 20% de economia de água. Então, uma economia bem considerável, né? Isso em relação ao todo de aplicação de água, de investimento, né? E, na verdade, é uma questões consequentes. Uma vez conseguida essa economia de água, você consegue também, objetiva também, economia de energia elétrica, reduz os impactos ambientais e reduz também a aplicação de fertilizantes. Então, tudo vai no mesmo caminho positivo para uma economia geral, e que é o objetivo principal do produtor rural. E também atrelado ao meio ambiente, à sustentabilidade, como eu disse antes. Numa plantação ali, né? Teve um projeto que a gente mostrou aí, né, no VT, que se considera o projeto piloto, né, da EPAMIG, que está sempre colocado. Quanto que a gente estimaria de água para determinada produção? Só para a gente ter uma noção do quanto que é esse 20% de economia. Por exemplo, se você conseguir para a banana uma estimativa de consumo de 500 a 600 milímetros, né, que 1 milímetro equivale a 1 litro por metro quadrado, você reduzindo 20%, né, já tem uma perda, assim, na verdade, uma vantagem muito grande. Então, você vai ter o quê? 20% de economia em relação a 500 milímetros, já tem um ganho já bem adequado para o seu investimento. Maravilha. Seria 400 milímetros. Ou seja, só para a gente ter uma noção mesmo dessa economia. João Batista Ribeiro, pesquisador da EPAMIG, coordenador desse projeto aí de busca alternativa aí de irrigação com a economia de água. João Batista, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo aí com a gente e pelo trabalho. E a gente está aqui de antena, portas, janelas abertas para entender os resultados dessa pesquisa e acompanhar qualquer novidade. Obrigado, viu? Satisfação participar também, Fabiano. Então, as ordens à disposição. Muito obrigado. E a você... Muito obrigado. E a você que está aqui com a gente, eu agradeço demais a audiência e a gente volta numa próxima edição. Valeu!